Boa noite a todos, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Estamos com o professor Lúcio, com a doutora Elga e doutora Leila hoje aqui para essa grande conferência, onde a gente vai tratar dos temas de terapia neural com o professor Richard Altamirando, a saúde, a fadiga das adrenais com o professor Lúcio Lemos e a laser terapia com a doutora Elga Ferreira e com a doutora Leila Soares. Eu sou Jonas Ferreira, ortodontista, vivo aqui em Barcelona e faço a organização dos cursos online e congressos online e hoje estou colaborando com a Sociedade Brasileira de Odontologia Integrativa. Meus amigos, boa noite a todos, é uma satisfação ter vocês aqui comigo. Elga, passo a palavra para você, para que você possa se apresentar e todos saberem quem é a Elga. Olá, eu sou a Elga Ferreira. Quero agradecer a presença de todos e dizer que estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou periodontista e habilitada em laser terapia e trabalho já há uns 7, 8 anos focando bem a odontologia, a medicina integrativa, na verdade, né? Porque a gente faz não só a odontologia, mas também a veterinária, a enfermagem, a fisioterapia. Ministro cursos nessas áreas, né, a multidisciplinaridade dentro da biomodulação, da fotobiomodulação, e espero contribuir hoje com alguma coisa para vocês aqui, despertarem, né, essa luz, literalmente, né, de quererem se beneficiar com todos esses objetivos que a gente está querendo buscar aqui, de transmitir a luz para vocês, os benefícios em que ela está atuando, tá bom? Que ela pode atuar. Dentro da odontologia, no caso que a gente vai falar hoje, ok? Boa noite a todos. Também queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Queria agradecer a presença de todos, a todos que se inscreveram, que estão participando. E quem que é a Leila? A Leila é dentista de formação, também sou habilitada em laser terapia pelo Conselho de Odontologia. Minha carreira ela se resume muito em clínica e pesquisa, então eu adoro clinicar, já pratico laser clinicamente há 14 anos, na área de pesquisa já há 18 anos, e eu espero hoje poder passar um pouquinho dessa bagagem que da área do laser, como a doutora Elga falou, trazer luz, né, para muitas coisas que a gente tem no consultório que a gente gostaria de ajudar, de atuar, trazer benefícios, trazer rentabilidade, trazer muitas coisas boas que a odontologia precisa. Tá? Então, essa noite eu vou estar com vocês aí para falar um pouquinho sobre a fototerapia na odontologia. Doutor Lúcio Lemos. Boa noite, obrigado pelo convite. Meu nome é Lúcio Lemos, eu sou biólogo, eu fiz pós-graduação em análises clínicas e mestrado em medicina veterinária há algum tempo atrás, em 93, e a gente trabalha com análises clínicas há 45 anos. De lá para cá, há mais ou menos uns 20 anos, a gente trabalha junto ao pessoal da ortomolecular. Então, desenvolvemos alguns exames diferenciados para atender a demanda, essa demanda que é um pouco diferente. Inclusive, a gente chama isso de exames especiais. O que acontece é que, nesse meio tempo, a gente acabou conhecendo a turma que trabalha também com a modulação hormonal. E a modulação hormonal, ela trouxe a necessidade da gente trazer os exames de esteroides salivares. Isso não era feito no Brasil, até há 10 anos atrás, ou 12 mais ou menos, e a gente trouxe uma tecnologia diferenciada e começou a apresentar isso para os professores da região daqui do Brasil. Hoje a gente faz parte de várias pós-graduações, eu dou aula em 4 pós-graduações diferentes, né, sobre esses assuntos, e chegamos a um número interessante de 36 mil pacientes realizados esses exames hormonais salivares. Então dá para a gente conversar um pouquinho aqui hoje sobre a fadiga adrenal, né? Se ela existe ou não existe, dá para a gente trocar uma ideia sobre isso. Legal, então vamos começar. Eu conversei com o professor Lúcio esses dias, ele estava me explicando que as adrenais são desse tamanho, bem pequenininhas,
E elas são super importantes na produção de hormônios, do cortisol principalmente, para o nosso organismo. E elas são afetadas quando o paciente tem amálgama na boca, por exemplo. O amálgama se dissolve e vai parar na hipófise, vai parar na adrenais, e as adrenais ficam sobrecarregadas e passam a não produzir o cortisol que você necessita. Então, professor Lúcio, eu só dei essa introdução, eu quero que você explique para a gente o que é essa fadiga das adrenais e por que todo colega, todo profissional da área de saúde tem que estar atento a isso e a gente não sabe nada sobre esse tema. Na verdade, o que acontece? Nós temos duas glândulas, as adrenais, né? E essas glândulas são muito pequenas. E o volume de sangue que passa por essas adrenais, né, diariamente é muito grande em relação aos outros órgãos que nós temos. Essa quantidade de sangue que passa ali serve para nutrir, serve para buscar os hormônios que são produzidos por ela, mas também acontece um grande problema, que é levar metais, né, produtos tóxicos para ela. Esses acabam aderindo no interior, né, na córtex, que é muito gordurosa, e qualquer metal, qualquer material tóxico é lipofílico e acaba agregando ali e oxidando esse espaço. Ocorre que a gente precisa da adrenal para a produção de um dos principais hormônios, que seria o cortisol. O cortisol serve para muita coisa, né? Desde regular metabolismo, defesa, né? É o hormônio do estresse para fuga, né? Para proteção. E com isso você começa a ter uma dificuldade de liberação desse hormônio. Existe uma diferença, né, entre a doença Addison, que seria o hipocortisolismo, e o problema da liberação de cortisol livre, que é diferente, não tem nada a ver. Por isso que esse nome fadiga adrenal traz tanto problema. Porque o nome fadiga adrenal, ele remete a gente a pensar em quebra, em falha da adrenal, em parada da adrenal. E, na verdade, não é isso que ocorre. A adrenal acaba até produzindo uma quantidade relativa de cortisol, mas esse cortisol ele acaba sendo aprisionado em proteínas conjugadas, e fica conjugado. Tem proteínas carreadoras, como o CBG, que acaba segurando mais cortisol do que deveria. Então, muitas vezes você tem uma produção de cortisol normal, mas esse cortisol não fica na forma livre, né, que seria mais ou menos de 5 a 10% desse cortisol, e não alcança os tecidos e não age. Então você tem sintomas de hipocortisolismo, mesmo tendo cortisol no sangue normal. Por isso a diferença entre dosar no sangue e na saliva. Tá, mas eu não compreendi direito por que a adrenal fica sobrecarregada. Por que dá esse problema? Tá, por várias razões. O adrenal pode ficar sobrecarregada porque ela recebe, né, diariamente uma carga tóxica muito grande. Ela acaba ficando sobrecarregada e liberando menos cortisol. Isso é um problema. O outro problema que está e não ataca diretamente a adrenal, por isso, fadiga adrenal traz um erro de entendimento, seria interessante. Síndrome da fadiga crônica por disfunção do eixo HPA. É mais complicado de falar, mas é mais correto de se pensar. Onde você pode ter um problema com relação à liberação do seu cortisol. O que pode gerar isso? O hipotireoidismo, por exemplo. O hipotireoidismo faz com que seu corpo fique mais frio. Ele estando mais frio, o carreador de cortisol, que é uma proteína, fica mais ávido e segura mais cortisol do que deveria. Então você fica com sintomas de hipocortisolismo. Um outro problema é um fígado doente, um fígado ácido, né, uma esteatose mesmo que subclínica, produzindo um carreador ácido demais. Quanto mais ácido o seu carreador, mais ele rouba o seu cortisol e fica conjugado e não fica na forma livre para trabalhar. Então, não seria o problema diretamente na adrenal, e sim o problema na liberação do cortisol que ela produziu. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí os sintomas são muito parecidos com os sintomas de quem não produziu. É isso que eu ia te perguntar, os sintomas que aparecem nessa situação. Então, vão ter sintomas. Uma fadiga, por isso que vem esse nome, uma fadiga crônica,
um sono não reparador, despertares na madrugada, tá? A pessoa tem dificuldade para perder peso, ela acaba ganhando muita gordura, o metabolismo dela cai, tá? Problemas com intolerância alimentar, ou seja, o que ela não tinha problema antes, porque ela tinha cortisol suficiente para controlar todo esse problema, ela passa a apresentar uma intolerância alimentar depois de uma certa idade, 40, 50 anos. E ela nunca teve problema com isso, né? Um outro problema muito sério é sintomas de depressão. Muitas pessoas hoje que apresentam sinais e sintomas de depressão, na verdade, elas não têm energia, elas não têm cortisol, elas não têm mitocôndria funcionante, já que o cortisol ele sensibiliza a mitocôndria. E um outro grande problema é, sem cortisol, os outros hormônios têm dificuldade de atuar. O cortisol é um hormônio permissivo, é um hormônio que sensibiliza receptor de outros hormônios. Muitos homens fazem exames com a gente achando que a testosterona está muito baixa. E, na verdade, a testosterona está até normal. O problema é o cortisol dele. Sem cortisol, a testosterona não vai funcionar bem. Nem ela, nem outros hormônios, entende? Entendi. Esse seria o grande... Então, vamos pensar um pouco então na solução desse problema. Porque a gente tem feito o curso aqui da doutora Kênia Botelho e ela fala muito sobre a limpeza biológica. Limpar o terreno do organismo da pessoa. Essa costuma ser a fase inicial para o tratamento. Comenta um pouco com a gente como que é o tratamento das pessoas que estão com esse tipo de problema. Bom, o que eu tenho visto, né, é que a gente precisaria, né, o assistente, o médico assistente, o dentista assistente que estiver com o paciente, ele tem que fazer um protocolo da seguinte forma. Primeiro, limpar o paciente, nutrir o paciente, desinflamar esse paciente, tá? Para o que sobrar é a doença. Hoje tem vários sintomas de várias deficiências sendo confundidos, porque, por exemplo, um fígado ruim vai te trazer deficiência de cortisol, que vai te trazer deficiência de vários outros hormônios. E aí, muitas vezes, as pessoas já saem entrando com o hormônio sem preparar o terreno dessa pessoa, né? Sem antes nutrir, sem antes desintoxicar essa pessoa. Então, isso aí seria o primeiro passo. Limpar essa pessoa, nutri-la. E daí o que sobra é o que você tem que trabalhar. Muitas vezes é a coisa mais simples, né? Que, por exemplo, se você não tem uma adrenal boa, se o teu hipotireoidismo está franco, você pode ver o cortisol salivar, o cortisol livre dessa pessoa está muito, mesmo que o cortisol no sangue esteja normal. Então você vai acabar dando cortisol para quem já tem produção de cortisol. Olha só, sintomas de hipocortisolismo não advêm necessariamente de hipocortisolismo. Você pode ter uma adrenal produzindo cortisol, mas não liberando para trabalhar. Mas você também pode ter produzindo e liberando, mas não atuando nos receptores. Falta a comunicação com o receptor. E isso pode ser, por exemplo, em presença de metais tóxicos, de qualquer xenobiótico que ataque. Entende? Então, realmente, o que a Kênia fala é muito, muito correto. Você não pode entrar tratando com hormônio um corpo deficiente. O Dr. Lan, nos Estados Unidos, fala o seguinte: um corpo em fadiga adrenal, que lá eles chamam fadiga adrenal, recebendo nutrientes, né, recebendo muitos suplementos e hormônios, não vai ter condição de metabolizar isso. E tudo que seria para ser bom acaba sendo tóxico. Olha o problema aí. Né? Então, se você não prepara, você não tem mitocôndria, você não tem queima de energia, você está dando mais coisa para o corpo e o corpo não consegue resolver. Então, a gente que é dentista tem que pensar, a primeira coisa quando chega um paciente que a gente observa que ele tem uma amálgama na boca, é remover. Porque o amálgama vai gerar esse tipo de problema também, não é isso? Com certeza. O amálgama tem todos os cuidados, né? Que muitas vezes retirar o amálgama de qualquer maneira você vai piorar a situação, né? Porque você vai liberar mais mercúrio ali no sistema. Então tem todo um processo que eu já vi vocês falarem sobre isso nos cursos. Além disso, você tem que primeiro saber o seguinte: o teu paciente que está apresentando sintoma de hipocortisolismo realmente não tem cortisol? Então dosar no sangue, dosar na saliva e fazer uma comparação. Muitas vezes, como eu falei,
você tem um camarada com cortisol no sangue de 20, que é muito bom. Quando você vai olhar na saliva, ele está muito baixo, está 5, 3. Mas tem sintomas. Se não tivesse feito os exames, possivelmente ele ia ganhar hidrocortisona. Mas já tem cortisol no corpo. E aí você acaba complicando a situação, acaba alterando todo o processo, porque aí vai haver um bloqueio de produção, né? E existe um outro detalhe. Tem pacientes, quase metade dos pacientes que acordam de madrugada, do nada. Eles têm cortisol nesse momento muito mais alto do que durante o dia. Então, um sujeito desse, que acorda de madrugada com cortisol alto, ele não dorme. E se dorme, é um sono não reparador, com micro despertar. No dia seguinte, ele está ao nada. Ele vai ao médico e fala, olha, eu não consigo fazer nada, eu não consigo levantar da cama, não quero trabalhar, não quero sair, não quero nada. E aí dosa-se o cortisol da manhã e dá baixo. Só que o da noite estava 25, 26. Era o contrário. Então, ao invés de se dar adaptógenos, alterar todo o processo de vida da pessoa, por exemplo, se ele bebe à noite, se ele come carboidrato à noite, se ele fica vendo televisão até tarde, essa pessoa está tendo um problema de produção de cortisol na hora errada, você ganha cortisol de manhã. Então você tem cortisol alto de noite e cortisol alto de manhã. Então é interessante diagnosticar, né? Interessantíssima essa colocação. Então vamos fazer uma recapitulada aqui. Primeiro, fazer o exame de sangue e o exame de saliva como ponto de partida, fazer a limpeza biológica desse paciente, remoção dos amálgamas, tem que ter uma primeira consulta com uma história clínica muito bem elaborada para poder entender todo o processo do paciente, porque muitos dos sintomas são similares a diversas doenças. Isso é um agravante para o profissional que vai fazer o tratamento. Então, tá interessante. E agora que... Isso tem um detalhe. Tem um detalhe também. Muitas vezes, quando você percebe que a adrenal está com dificuldade de produzir, ou seja, o teu cortisol está um pouco mais baixo, lá para os 5, 6, você tem que entrar com algum tipo de proteção antioxidante disso aí. Então, vitamina E, vitamina C, glutationa, tudo isso faz com que a adrenal volte a se detoxicar sozinha. Então é todo um processo, a coisa não é só entrar com mais produtos, né? Porque o próprio hidrocortisona que você entra por uma adrenal doente acaba de oxidar essa adrenal. E quais outros hormônios que estão envolvidos na fadiga adrenal? Na verdade, o que acontece é que quando você tem uma fadiga adrenal, você não tem produção de DEA também. E o DEA é um hormônio que é precursor de todos os outros hormônios, tanto os andrógenos como os estrógenos. Então, quando há um problema generalizado de produção ou liberação, né? São duas situações diferentes, produzir ou liberar. Às vezes é só liberação, às vezes o tratamento é até mais tranquilo. Mas esse não liberar traz sintomas idênticos do hipogonadismo. Então, muitas vezes o paciente se apresenta com todo sintoma de hipogonadismo, ou seja, parece que não tem testo, parece que não tem estradiol, está mal, mas simplesmente porque a adrenal dele não está liberando DEA suficiente para produzir isso. Se isso não ocorre, aí sim vai ter que recorrer para a modulação hormonal ou procurar um profissional para fazer a reposição. E aí que os exames vão diferenciar quem tem hipogonadismo real ou para quem tem um problema de liberação. Mas, como eu falei, se o cortisol está baixo, os outros hormônios não funcionarão direito. Entendido. Bom, eu sei que a Leila tem uma experiência da utilização do laser, o laser sistêmico, para tratamento desse problema. Mas antes de eu passar a palavra para a Leila, eu queria que a Elga comentasse um pouco para a gente o que é a terapia de laser e como isso pode ser utilizado. Dê uma orientação para a gente, porque muitos dos colegas escutam falar do laser, sabem que tem alguns tipos de lasers no mercado, mas falta um pouco dessa informação um pouco mais minuciosa. Então, comenta pra gente um pouco como que é a terapia de laser, quais as possibilidades que existem. Depois a Leila vai falar pra gente sobre o laser utilizado no sistema. Ok. Bom, para começar, o laser é um equipamento que vai gerar partículas de energia na forma de fótons, né? E é exatamente em cima de mitocôndria. Como o professor Lúcio falou,
a gente vai gerar energia, vai transformar essa energia em ATP necessária para o nosso sistema. Essa terapia é uma terapia não invasiva, é uma terapia que não produz calor, que a gente está falando do laser de baixa potência. Aqui é sobre o laser de baixa potência, que é o laser terapêutico. Então, não gera calor, não gera corte, não gera dor, é ao contrário, né? É uma terapia que tem por objetivo trazer analgesia, ela vai modular o processo inflamatório, vai reduzir edema, consequentemente a gente tem uma reparação tecidual muito mais rápida e tem uma outra função também interessante, que é no processo de desinfecção. A gente pode estar atuando dentro da terapia fotodinâmica, né? Então a gente tem várias atuações dentro do laser e o bacana disso tudo é que a gente não tem efeito colateral. Então a gente gera energia necessária sem, como diz o professor, atuar trazendo mais substâncias para o nosso organismo, né? É bem bacana, é uma terapia muito bacana. Ela fotomodula mesmo. Então, eu sei que existe o PDT. Eu penso que muitos colegas não sabem o que significa o PDT. E eu queria que você explicasse para a gente o que é o tal do PDT. O tal do PDT é uma terapia chamada Photodynamic Therapy, que na verdade é a terapia fotodinâmica. Tem 3 componentes, né? Na verdade, ela vai trabalhar a luz junto a um fármaco fotossensibilizante e ao oxigênio. Eles 3 juntos vão trazer para a gente a estimulação de formação de espécies reativas de oxigênio. Então, a gente tem uma terapia citotóxica local. Basicamente, a gente tem um processo de desinfecção local, com várias vantagens. A gente pode estar atuando dentro da periodontia, em processo de redução de bolsa periodontal, lógico, dentro do adjuvante, né, ao tratamento convencional, a gente não deixa de fazer as raspagens, né, nem polimentos radiculares. Dentro da endodontia, a gente pode estar atuando também na desinfecção dos canais principais e colaterais. Na odontopediatria, junto à RT, né, que é a terapia traumática, né, para a gente desinfetar a dentina. Então, assim, tem várias coisas bacanas que a gente pode estar atuando em herpes, em candidíase, né? Então, a gente pega uma gama de micro-organismos, a gente atua com essa técnica em bactéria, vírus, fungo, protozoário, e tudo com o mesmo medicamento, né? com o mesmo fotossensibilizante, com a mesma terapia. A gente, dentro da odontologia, a gente está atuando com fotossensibilizante azul de metileno e toluidina também. Existem outros, mas a gente trabalha mais com esses. Oncologia também a gente pode estar atuando. Então, tem várias atuações interessantes para que a gente possa estar utilizando o laser junto à terapia fotodinâmica. Os 3 componentes agem sempre juntos, dentro dessa técnica, para a gente poder obter o processo o efeito maior, que é a citotoxicidade, que a gente busca desse meio contaminado, desse meio por organismos. Eu queria chamar a atenção dos colegas, porque isso é uma ficha que caiu para mim depois de conversar várias vezes com a Leila e com a Elga sobre o laser. Porque a gente fica imaginando que, vou fazer um investimento, comprar um aparelho de laser e vou usar no consultório. Essa é a ideia inicial, para quem ainda não está utilizando, para quem não está funcionando com isso. Mas quando você compra um aparelho de laser e traz para o seu consultório, você faz um upgrade do profissional, porque você vai utilizar esse aparelho em todas as áreas. E esse é o detalhe importante que faz a diferença. Como a Leila falou, esterilizar o canal da endodontia, trabalhar na periodontia, na dor do paciente que tem de ortodontia. É um bioestimulador que pode ser usado em várias especialidades. Então, uma maneira interessante é você pensar que quando você é uma clínica com laser, você está num determinado nível. Se você não tem o laser, você está num nível inferior, porque o resultado dos seus tratamentos vai ser outro.
e a comodidade para o paciente vai ser muito maior. Esse é um ponto interessante que as pessoas têm que entender como se deve utilizar o laser dentro de uma clínica, para dar um upgrade profissional e um upgrade financeiro também, porque todos os tratamentos podem receber a terapia de laser. É muito interessante essa parte. Só complementando, Jonas, dentro da periodontia, né, a gente pode também estar atuando com a periimplantite. Então, assim, óbvio, as causas, né, da periimplantite, pode vir de trauma, enfim, mas a gente atua diminuindo processos invasivos, também em termos de medicamentos, né, antibióticos, porque essa é uma técnica que não traz resistência antimicrobiana. A gente também tem a diminuição de cirurgias de campo aberto. Então, é muito interessante. Eu trabalho dentro da periodontia há um tempo, bastante tempo, com a terapia fotodinâmica, e muito mesmo a minha atuação dentro de cirurgia, medicação. Então, é um trabalho muito bacana, muito legal. E também abre uma outra categoria, que seria a oncologia. E eu sei que você tem muita experiência na parte de oncologia. Comenta isso pra gente. Sim, dentro da oncologia a gente pode estar atuando junto à candidíase, né? Junto à quelite angular. São atuações bacanas, porque o que acontece? Dentro da oncologia, a gente normalmente diminui a imunidade. Com isso, a gente está atuando, e a xerostomia é uma outra causa que ocorre dentro da oncologia, como efeito colateral, né, de quimio e radioterapia. Então, com isso, a gente diminui a capacidade de tampão. Portas de entradas ficam abertas para essas infecções, né? Então, a PDT, a terapia fotodinâmica, e até mesmo o laser, vem atuar dentro de mucosite oral, dentro de diminuição dos antifúngicos, que a gente sabe que é bem hepatotóxico, né? Então, assim, o paciente já está comprometido sistemicamente, e principalmente com a terapia, piora mais ainda lateral. Então, é um amplo benefício que a gente traz dentro da laser terapia para o paciente oncológico. Muita coisa, muita coisa. A gente tem trismo dentro da oncologia, que o paciente não consegue abrir a boca, principalmente para se alimentar, para higienizar. E as dores, né, de uma forma geral, dor orofacial, ATM. Então, assim, fica realmente um complexo, está tendo uma interferência aí. Fica complexo a atuação dos efeitos colaterais em paciente oncológico. Então, a gente minimiza muito esses efeitos. Muito bacana. Então, puxando o gancho agora para a Leila, porque entra na parte de laser sistêmico. E eu queria que ela comentasse para a gente o que seria o LIB, que é o laser sistêmico. Vamos lá, então Opa, estamos sumindo. Da área do laser, a gente sempre tem que posicionar de qual modalidade a gente está falando. Então, primeiro, a Elga falou sobre a laser terapia local, né? Então, é o laser terapêutico aplicado no local do problema. Então, tem uma ferida, tem um local com dor, ou tem um local que você precisa fazer uma bioestimulação, uma aceleração, por exemplo, da movimentação ortodôntica. Então, estou aplicando laser no local onde eu quero atuar. A laser terapia sistêmica nada mais é do que a aplicação do mesmo laser terapêutico, só que no sangue. Então, como o senhor falou, tem muitas coisas que são alteradas via sangue, e se ele não estiver funcionando bem, se ele tiver ácido, se ele tiver com algumas proteínas conjugadas, os órgãos e tecidos vão sofrer as consequências disso. Então, puxando o gancho também para a limpeza, os protocolos de limpeza biológica da doutora Kênia, a gente também faz uma limpeza
biológica com laser, é a laser terapia sistêmica. Então, a gente, dentro da laser terapia sistêmica, existem pontos de aplicação. O mais comum é via radial, então a gente faz a aplicação no pulso do paciente, na artéria radial. Então, durante aqueles 15, 30 minutos que o laser está sendo emitido, ele está atuando na corrente sanguínea. Então, todas as células que estão passando por ali, durante aquele tempo, vão ser irradiadas. Então, vamos imaginar que tem uma célula com baixa taxa metabólica. Então, como a doutora Elga falou, o laser age em mitocôndria, ele faz uma modulação de energia. Aquelas células que estão com baixa produção de ATP, elas vão produzir energia, vão se restabelecer metabolicamente, e quando ela chegar próximo do tecido onde ela tem seu tecido-alvo de atuação, ela vai estar no estado melhor para atuar naquele órgão. Então, a laser terapia sistêmica, ela traz essa visão integrativa do paciente, restabelecer o equilíbrio metabólico do paciente via luz. Nada mais é que isso. Muito interessante. Ficou claro, João? Ficou bem claro. São pontos que a gente vai aplicar, pontos já pré-determinados, em que a gente aprende isso quando a gente faz um curso e vocês orientam e explicam bem isso. Eu queria que você comentasse também uma pergunta que me chega sempre. Por que todo dentista não tem um aparelho de laser na clínica? Se é um aparelho tão versátil e que pode ser utilizado em todas as especialidades e que dá um upgrade no tratamento e no resultado. Por que os dentistas não têm isso na clínica ainda? Pois é, uma boa pergunta. Então, muitas pessoas falam, mas o laser é caro. Não, o laser não é mais caro. Né? Então, hoje a gente tem empresas brasileiras produzindo isso aqui no Brasil, no país, e uma média aí de equipamento em torno de 3 a 5 mil reais, então isso eles parcelam em 1000 vezes. Então, assim, em relação a custo de equipamento, já não existe tanto mais esse problema. A segunda questão é em relação aos mitos. Então, por mais que a gente tenha mais de 10 mil artigos publicados na literatura, já tenha a eficiência, né, do laser comprovado, existem alguns mitos, exatamente a questão às vezes não saber a dosagem correta, não saber a modalidade correta a ser aplicada em cada caso. Então, esse é o maior problema que a gente encontra hoje. Aplicar a modalidade terapêutica, uma dosagem não adequada com aquele caso clínico, então a gente não tem o efeito desejado e aí a laser terapia cai no mito. Então, para esse tipo de problema, a gente recomenda realmente que tenha um treinamento. Às vezes, as próprias empresas de laser oferecem um treinamento inicial para os usuários ou trazem um manual de utilização básico. Ele é básico, né, como todo manual. Não vai ter a personalização de cada caso, ou não vai contemplar todos os casos clínicos, mas já é um ponto de partida. E a terceira coisa é saber vender, porque às vezes, por mais que a gente tenha inúmeros benefícios, né, então, ele pode ser usado em qualquer especialidade. A gente tem uma terapia na mão que é moduladora de inflamação, que a gente está mais acostumado com o termo anti-inflamatório, né, que é controle de dor e inchaço. O laser ele tem a mesma função do remédio, só que não por via química, por uma via de luz. Então, a gente consegue produzir efeito analgésico imediato no paciente, não é igual ao remédio que tem tempo para fazer a ação. O paciente sai sem dor de consultório. Isso a gente não, em algumas situações, a gente não consegue isso via terapêutica normal, convencional ou com medicação. No mês a gente consegue. E isso dá uma experiência para o paciente no consultório muito inusitada. Ele fica realmente encantado. E aí ele começa também a aderir ao tratamento. Tem uma outra função do laser que é a aceleração de reparação tecidual.
que mais a gente faz no consultório odontológico é produzir um trauma, seja ele por via química, né? Então, vamos supor, no endodontia, a gente tem um tratamento químico-mecânico, ou um trauma físico, então uma raspagem periodontal, uma cirurgia. Então, são traumas só que com objetivo terapêutico. Então, a gente usa o laser para controlar a dor, acelerar a reparação tecidual de forma muito rápida, indolor, e imediatamente ali assim, alivia a cores no consultório. Então, ele também, o paciente fica encantado com esse tipo de efeito. Então, quando ele volta na consulta de retorno, ele fala, nossa, não cheio. Nossa, doeu muito menos, ou quase não doeu nada. Né? E uma terapia moduladora de inchaço. É outra coisa que nós, dentistas, lidamos com isso o tempo inteiro. Então, o paciente ficou inchado, ficou com desconforto. E, às vezes, por mais que a gente queira ajudar, a gente não tem alguma coisa na mão ali para oferecer para ele. E hoje a gente tem, é o laser. É uma técnica que os pacientes super aderem, porque é indolor, é rápida. Então, a gente sempre quer alguma coisa descomplicada para usar, não é... Só para vocês terem uma ideia, é um equipamento pequenininho, dá para carregar na bolsa. Fazer laser em casa também. Então, hoje em dia, realmente, seriam esses problemas, mas a gente vê que a área do laser está crescendo bastante, as pessoas, a maioria das pessoas que estão se formando, elas estão buscando a área, exatamente porque todos esses pontos de objeção, eles já estão sendo superados. Então, um mito que também tem dentro da laser terapia é que você vai ter que marcar o paciente meia hora para fazer uma terapia de laser. E você me comentou um dia que não, que às vezes o laser você faz em 2 minutos. E isso as pessoas não sabem também. E isso dá uma frenada. Comenta isso pra gente. Exatamente. Então, a gente tem duas maneiras de trabalhar com a laser terapia local no consultório. Essa terapia sendo coadjuvante aos tratamentos que já existem. Então, por exemplo, eu fiz um tratamento odontológico. Eu vou lá e naquele dente que eu fiz uma instrumentação, faço uma aplicação local de laser que dura 1 minuto, né? E eu controlo toda aquela sensibilidade pós-operatória. É 1 minutinho só. Só que não é porque é rápido e ainda que não é eficaz. Isso vai encantar o paciente. Além disso, na endodontia, a gente consegue utilizar, como a Elga também explicou, a terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica é uma baita terapia de controle de infecção. O doutor Lúcio falou, é importante a gente cuidar do sistêmico do paciente, então, nós, da odontologia, dentro da área da boca, a gente atua muito mais nos sintomas também. Então, o que é uma infecção endodôntica? É uma falta de controle local de higiene, mas também o sistema imunológico do paciente não deu conta daquele controle de infecção. Então, por exemplo, dentro de uma consulta de endodontia, a gente pode aplicar terapia fotodinâmica para controle de infecção. Isso dura em torno de 6 minutos e meio, né, Elga? 5 minutos, né, de aplicação do corante, mais o protocolo de laser, em torno de 7 minutos, mais 1 minutinho de laser e local, né, para controlar a resposta inflamatória. E enquanto o dentista estiver fazendo a instrumentação do canal, por exemplo, já que é uma infecção, ou seja, um problema também imunológico, a gente faz a laser terapia sistêmica, exatamente para fazer uma imunomodulação. Isso é concomitante ao tratamento. Então, uma vez que a gente faz a terapia sistêmica no pulso, enquanto a gente está fazendo toda a instrumentação na cavidade oral, o laser está lá no pulso, né? Aí, assim que terminar, imediatamente antes da obturação, da medicação intracanal, faz a terapia fotodinâmica,
a Elga falou uma coisa também importantíssima, eu vou ressaltar aqui. Não existe relato na literatura de resistência microbiana com a PDT. Então, é uma terapia que a gente pode utilizar quantas vezes a gente desejar para fazer controle de infecção. E é o efeito local, Sim. então você não espera com o corpo do paciente. Isso, para a área de controle de infecções, é extremamente importante. E aí terminou a sessão de endodontia, faz a aplicação do laser local agora, então uma outra modalidade, para fazer para que esse paciente não tenha sensibilidade pós-operatória, pós-instrumentação no canal. Na experiência dele, ele vai relaxar durante a consulta, porque vai ter o laser sistêmico no pulso, ele vai ter um reparo tecidual muito bom, porque ele tem um controle de infecção extra durante a instrumentação do canal, e não vai ter sensibilidade pós-operatória. Ela fala assim, esse dentista tem uma mão leve e é rápido, e ele vai se encantar com a experiência. Então, olha só, dentro desse contexto, o paciente vai para o consultório para fazer um tratamento endodôntico, por exemplo. Agora, ele pode ir para o consultório para fazer uma aplicação de laser, um tratamento a laser. Isso a gente encontra em algumas situações, eu vou só ilustrar aqui uma delas, também trazendo para o contexto imunológico. A gente tem as crianças. Verdade. Elga? Por exemplo, a gente tem crianças de 3 a 6 anos, elas podem ter de boa estomatite herpética primária. Não, Elga, é na tua conexão que não está chegando aí. Aqui está chegando bem o som. Continua, Leila. Então, pode fazer essa aplicação, pode ir para o consultório para fazer essa aplicação. Então, aí a gente cobra a consulta, que ele está indo para fazer um tratamento a laser, e aí sim, podem ser sessões de 30 minutos, 15 minutos, né, para fazer esse tipo de aplicação. Por exemplo, a gente for estomatite herpética primária, a gente considera portfólio de laser. O que é isso? Exatamente, são tratamentos a laser dentro da odontologia. Geralmente é o quê? 30 a 15 minutos. Mas uma sessão de herpes, por exemplo, como a doutora Elga falou, uma aplicação de PDT, mesmo sendo portfólio de laser, mesmo o paciente indo somente para fazer aquela aplicação lá no consultório, a aplicação local é rápida, em torno de 5 a 10 minutos. O que vai demorar mais vai ser fazer o sistêmico, né, que é em torno de 30 minutos no paciente. Então, aí o tempo de sessão depende muito do que a gente propõe, né, de tratamento para aquele paciente naquela fase de tratamento também. Respondi? Ficou alguma dúvida? Não, respondido. Eu só passo o comentário também para os colegas para esclarecer um pouco mais que a cobrança do tratamento de laser varia muito pela região. Dependendo da região em que você está, os preços regionais flutuam. Se você está numa grande capital, se você está numa cidade do interior, vai ter uma variação. Mas, por exemplo, o tratamento da lesão herpética, da estomatite herpética primária, é um tratamento básico que você não precisa ser odontopediatra para fazer, basta você ter o seu aparelho de laser na clínica, que você pode desenvolver isso e atrai muitos pacientes. E tem uma variação de preço que vai de 80 a 200 ou 300 reais a aplicação do laser para essa finalidade. E então isso é uma variação, uma flutuação regional. Por que a gente comenta isso? Porque as pessoas ficam muito receosas de como que eles podem ter o retorno do investimento do laser. E o retorno é dessa maneira, com os protocolos que são produzidos, que são diferenciados para cada situação, e eu passo do profissional começar a diagnosticar e aplicar nos seus tratamentos a laser terapia. Elga, fala, o que você queria falar? A conexão da Elga está ruim, ela está travada.
Bom, mas Vê se a Eva podia tentar entrar sem entrar, talvez. A Elga está ouvindo. Ah, a Elga está travada mesmo. Mas tem problema, a gente continua aqui, daqui a pouco ela retorna. Então, por exemplo, a gente queria já começar a fazer a finalização, agradecendo a presença de... Posso só falar mais uma coisinha? Claro que sim. Eu preciso perguntar ao Dr. Lúcio. Ele falou, ele comentou que os pacientes que que acordam durante a noite têm picos de cortisol. É isso? Sim. É uma nova hipótese, né? Na verdade, eles têm uma liberação de cortisol no horário errado, porque, como eu falei, você pode ter sintomas de hipocortisolismo também por alterações do ritmo circadiano. Normalmente, você tem um cortisol mais alto pela manhã, ele vai dar um pico lá para meio-dia, né? Ele vai baixar, vai dar um pico, vai baixar de novo às 4 horas e vai abaixar mais ainda à noite. Algumas pessoas, por alguns problemas metabólicos até, elas têm isso alterado. Então, ela tem um pico de cortisol lá para as 2, 4 da manhã, entre 2 e 4 da manhã. É um horário que 3 horas, por exemplo, a pessoa costuma acordar. Então, ela acorda e acha que acordou para ir ao banheiro, mas, na verdade, ela está acordando e aí vai ao banheiro. Se você dosa o cortisol naquele momento, você leva um susto. O cortisol está tão alto como nunca esteve durante o dia. O cortisol salivar dessa pessoa. Então, muitas vezes, a liberação, até mesmo porque há alguma alteração com glicose, porque às vezes vai comer o carboidrato à noite. Então, isso vai liberar mais. Então, isso tem a ver também com as pessoas que têm diabetes, que a diabetes o cara levanta para fazer xixi à noite, com frequência, mas pode ser mascarado com esse problema também, não? Pode ser confundido? Pode, mas na verdade aí seria outra questão. No caso da diabetes é uma alta produção de urina realmente. Mas o diabético tem um problema também. Ele tem a questão de aumentar a insulina, né? A resistência insulínica, por exemplo. E essa insulina, ela atua no fígado, atrapalhando a produção do carreador de cortisol. Ao atrapalhar a produção do carreador de cortisol, esse cortisol ele fica em menor quantidade. Você já ouviu falar de pessoas que têm SHBG muito baixinho, de 15, 20? O normal é ter em torno de 40? Quanto mais baixo o seu carreador, mais preditivo de que diabetes você terá. Então, isso faz com que o carreador diminuído, cortisol muito alto, liberado muito alto. Eu estou falando isso porque, assim, existe uma queixa muito frequente nos consultórios odontológicos, e em especial nos pacientes que têm DTM, dororo-facial, disfunção no tempo mandibular e dororo-facial. E realmente, a dor local que eles têm gera realmente uma inflamação sistêmica contínua e deve gerar algum distúrbio metabólico, pelo que você está me explicando, e eles têm essa reclamação ou eu demoro muito tempo para pegar no sono, ou eu interrompo o meu sono. E eu já tive queixa bem frequente. Quando a gente usa laser terapia sistêmica, né, nas sessões, como coadjuvante ao tratamento, a gente percebe, tanto nos pacientes que têm DTM, quanto outros pacientes, né, que fizeram a aplicação, que melhorou meu sono. Não sei o que, mas hoje eu dormi bem. Ou eles perguntam, né? Estou colocando o laser no seu pulso, isso vai irradiar o seu sangue. Aí, quando eles voltam na sessão, né, na sessão seguinte, eles falam assim, doutora, eu acho que foi aquele laser no seu pulso que me fez dormir mais, ou que me fez fazer mais xixi à noite. Não, que fez eu urinar antes de dormir, e aí eu pude ter o meu sono mais tranquilo, mais longo. Então, nesse sentido... A facilidade da saliva está nisso. Você pode colher em casa ao despertar de madrugada. Então você acordou às 3 da manhã, você pega o potinho e colhe e pronto. Aí você vai descobrir o nível de cortisol naquele momento. Você pode fazer uma correlação com o teu trabalho. Eu consigo monitorar isso aí, né? Consegue monitorar.
medicação, às vezes, né, para controle de sono, ansiolíticos. Então, a gente quer cada vez mais diminuir esse tipo de medicação também. Sim, com certeza. Tem muita gente usando medicamentos, na verdade, eles teriam que controlar, por exemplo, o uso de carboidrato à noite. Isso aí ia resolver o problema. Entendi. Entendeu? Então já é uma dica para todos que estão assistindo, diminuir carboidratos pela noite. Carboidrato e café, não é isso? Café, cafeína. Exatamente. Outra coisa que eu aprendi é que não devemos tomar café com cafeína logo de manhã quando acordamos, porque isso vai alterar a produção do nosso cortisol. É outra dica para os colegas aqui. Bom, meus amigos, agora a participação do professor Richard Altamirano falando sobre a terapia neural. O Dr. Richard, nesse exato momento, ele está voando do Equador para o Rio de Janeiro para o Congresso. Então ele não podia estar presente conosco fisicamente, mas fizemos a questão de gravar essa entrevista com ele. Com vocês, professor Richard Altamirano. Boa noite, amigos. Estamos com o professor Richard Altamirano do Equador, que é professor na área de terapia neurofocal. Professor Richard, boa noite. Boa noite, é um prazer. Professor Richard estará no congresso da SBOI, agora em setembro, falando sobre a terapia neurofocal. Ele estava me comentando que a terapia está desenvolvendo muito no mundo inteiro e os dentistas estão entendendo a importância desse conhecimento para o dia a dia. Professor, como vai ser a sua conferência no congresso? Un gusto saludarles desde Ecuador. Realmente es un honor estar en este congreso, en este seminario de biología odontológica integrativa. Es realmente muy importante para la odontología mundial. Este cambio que está teniendo un paradigma nuevo, un cambio en el que la odontología biológica está tomando ya mucho auge. Desde hace 15 años vengo desarrollando una investigación muy grande de la relación de los dientes con el complejo estomatognático con todo el organismo y viceversa. Vamos a hablar de técnicas de terapia neural, técnicas en odontología neurofocal, sobre todo cómo el 80% de enfermedades crónicas se encuentran escondidas en cavidad bucal, y desde el complejo estomatognático cómo lo podemos resolver. Es un honor para la Escuela Panamericana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, para la Academia Iberoamericana de Medicina Biológica y Odontoestomatología, compartir también con la Sociedad Brasilera de Odontología Integrativa, y vamos a realmente formar un grupo muy grande a nivel mundial a partir de esto, en el que la odontología neurofocal, odontología integrativa, realmente va a tener mucho auge y va a ser una solución para un sinnúmero de enfermedades de pacientes que tienen escondidos en el complejo estomatognático um sinnúmero de enfermedades. Porque o profissional que está treinado na terapia neural tem que ficar atento ao paciente de uma forma holística, escutando tudo que o paciente está relatando no seu corpo, porque daí ele vai poder derivar para os dentes, para os problemas que estão na boca e fazer a intervenção da terapia neural. Professor, dá um exemplo para a gente com relação à endodontia, à ortodontia e à periodontia, em relação aos problemas mais comuns que a terapia neural pode solucionar. Realmente hay pacientes que son sometidos a endodoncias que pueden tener también problemas sistémicos y que pueden ser resueltos después de realizar terapia neural en cada uno de estos dientes endodonciados. También se hace un tratamiento al nivel de ortodoncia, especialmente en unos puntos a nivel de premolares y de frenillo labial superior, en el que se resuelven un sinnúmero de cargas musculares y acidosis muscular generada por los tratamientos ortodónticos, pero que pueden mejorar la condición biológica del paciente y a su vez proporcionar una mejor movilidad y mejores efectos, evitar efectos colaterales de los dientes sometidos a ortodoncia. En periodoncia se hacen tratamientos combinados con terapia neural, vitamina C, oligoelementos, que pueden mejorar muchísimo, evitando inclusive cirugías mayores.
Hay muchas especialidades que nos prestan ayuda, la cirugía, la ortodoncia, la periodoncia, también a la odontología neurofocal, para dar tratamiento a esos pacientes que vienen con un sinnúmero de daños en el complejo estomatognático y mejorar su salud en general. Entendido. Vamos pensar agora na parte econômica. Como que o dentista cobra do paciente a terapia neural? Ou ela não se cobra, ela é agregada ao tratamento? La terapia neural es un tratamiento muy especializado en el que podemos dar solución inclusive a gente que viene con parálisis, a gente que viene con un sinnúmero de enfermedades sistémicas graves, pero que nosotros realizamos como un método de ayuda, de tratamiento, adicionado a toda esa rehabilitación oral que va a ser sometido el paciente. No necesariamente es una actividad que representa un costo muy elevado, pero que más bien es de una ayuda humanitaria muy grande. Y nosotros a su vez lo incluimos dentro de los tratamientos de rehabilitación oral, porque si le diagnosticamos un paciente que tiene una alteración a nivel de incisivos, tendremos que dar solución de rehabilitación a esos incisivos. Y ahí es cuando la economía del profesional se ve reflejada en mejores tratamientos, en mejor calidad de diagnóstico y una ayuda increíble al paciente, que es lo que buscamos como profesionales de la salud. Sí, podemos dar solución, por ejemplo, con un trastorno urogenital, una persona, una dama con un trastorno urogenital grave, que después de dar solución a sus incisivos, pueden mejorar muchísimo con terapia neural, con rehabilitación, retirando prótesis que están confeccionadas en metal, evitando la utilización de alimentos nocivos y que pueden alterar no solo a nivel de incisivos, sino estoy hablando de soluciones a nivel de terreno urogenital. Com relação ao metal na boca, qualquer tipo de metal é danoso, inclusive o ouro? Sí, el oro, por ejemplo, puede hacer desprender 10 veces más el mercurio de las amalgamas de los dientes, las cuales un número de trastornos a nivel del sistema nervioso vegetativo, temblores, fobias, un sinnúmero de enfermedades, alergias, un sinnúmero de enfermedades que pueden estar relacionadas con metales en la boca. Dos metales en un medio ácido generan un galvanismo. Dos metales diferentes, oro y mercurio, mezclados con la saliva, pueden generar trastornos galvánicos que alteran la permeabilidad de la membrana celular y alteraciones del sistema nervioso en todo el organismo. Ok. Então, se encontramos pacientes com metais na boca, temos que tentar eliminar esses metais. Essa é a ordem hoje em dia. De preferencia, sí. Y la odontología moderna está caminando hacia una odontología libre de metales y una odontología más inocua, tratando de hacer lo menos invasiva posible y con un mejor número de mejores soluciones a nivel de rehabilitación, de rehabilitaciones oclusales, mejoras posturales y mejoras de rehabilitación que no se reflejan solo en el complejo estomatognático, sino en todo el organismo. Porque é um problema para a ortodontia também, que utilizando o brackets metalis em boca com que tenha um amálgama ou que tenha alguma incrustação. Provoca também o problema galvânico, ¿no? Estamos hablando también de que hay la utilización ahora de los alineadores que no usan metal, la ortopedia funcional de maxilares y otro tipo de soluciones que se podría dar a pacientes. No todo paciente puede tener enfermedades provocadas por los brackets, pero si con un trastorno físico, con un trastorno de parálisis, ellos no pueden usar metales. De preferencia deberíamos usar activadores invisibles, ortopedia u otro tipo de tratamiento más favorable, evitando los metales. Ok. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação hoje. Vamos esperar agora com ansiedade a sua palestra no Congresso. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Queria fazer alguns comentários. Estamos na semana do Congresso da SBOI.
É um congresso, primeira edição desse congresso, que está trazendo profissionais de várias partes do Brasil e do mundo para nos reunirmos e discutirmos a odontologia integrativa. E nesse congresso vai ter uma parte online importante, porque o estudo online facilita para o profissional aprender e aprender de uma forma mais eficiente. Porque você pensa que quando você assiste uma aula, por exemplo, a aula do professor Lúcio, é um tema novo que a gente não está acostumado a entender, a escutar. E quando você escuta isso pela primeira vez com o professor Lúcio, cria uma grande quantidade de dúvidas na cabeça e a necessidade de rever a aula várias vezes para você poder entender e assimilar todo esse conteúdo, que é muito importante. Isso o curso online facilita para o profissional, que é o real aprendizado de um processo. Porque só o curso presencial você assiste, muitas vezes você está cansado naquele momento em que você está assistindo a aula, você não tem uma absorção adequada. E se você tem a possibilidade de assistir essa mesma aula depois, rever, fazer anotações, você realmente aprende com muito mais facilidade. E é uma aposta da SBOI esse trabalho online. A gente vai estar com alguns cursos durante o congresso para vocês, preparados para vocês e com descontos, porque a gente considera que é uma maneira, no momento do congresso, fazer um lançamento de um curso desses e atingir o maior número possível de colegas que poderão se beneficiar. Os cursos que nós teremos durante o evento serão os cursos de modulação hormonal e de fitoterapia da doutora Kênia Botelho, o curso de laser terapia da professora Leila e da professora Elga, que vocês vão estar com um desconto de 50% somente durante o congresso. Então é uma grande oportunidade de você entrar no mundo da laser terapia com um curso que a gente estava comentando, que é um curso introdutório, porque ele vai te orientar qual aparelho você tem que comprar, que modalidade de aparelho e quais os protocolos mais utilizados na clínica, de forma que você possa rentabilizar rápido o investimento que você vai fazer para ter o sistema de laser dentro da sua clínica. Porque o medo dos colegas é: compro o aparelho, aí o que eu faço? Como é que eu tenho o retorno desse investimento? Então o curso ele foi preparado para facilitar isso para os colegas terem essa resposta de como fazer isso de uma maneira eficiente e rápida no consultório, o retorno do investimento. E vamos ter o lançamento de 2 comunidades em Facebook. Essas comunidades são comunidades feitas de forma online para captação de novos e bons pacientes através de Facebook. É uma modalidade nova que nesse momento vai estar sendo utilizada para odontologia integrativa e para a área de implantes. Vocês vão saber disso durante o congresso. Está sendo organizado também pelo professor Eduardo Picanso. Então, meus amigos, tem muita coisa nova para vocês esse ano, muitas novidades na área do online, ajudando o colega a estudar e aprender cada vez mais. Bom, eu fico já por aqui. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. A Elga não conseguiu retornar ainda, ela está com um problema de reiniciar o computador dela. Passo a palavra para vocês poderem despedir dos colegas, dar uma finalização. Muito obrigado. Passo a palavra para vocês. Bom, queria agradecer, então, a presença de todos, a todos que estão participando. Agradecer, então, também a presença do professor Lúcio. Foi um grande prazer fazer a conferência contigo. Jonas, obrigada aí pela oportunidade, pela iniciativa. Isso que você está fazendo é muito importante. Disseminar, né, pulverizar esses conhecimentos que são muito importantes hoje para a área da saúde. Então, e dar oportunidade também para os profissionais se reciclarem. Às vezes, presencialmente, a gente não tem como ir até o professor, não tem como ir até a doutora Elga. Então, a questão do online facilita bastante, ajuda bastante. Quero parabenizar você e agradecer mais uma vez pelo convite. Tá? E agradecer a todo mundo ali que participou. Muito obrigada. Professor Lúcio. Gente, obrigado por vocês todos, né, pela presença. Foi um prazer conhecê-los, prazer conversar com vocês. Vamos nos encontrar com certeza no congresso. Amanhã já estou indo lá para o Rio de Janeiro. Tá? E eu acho bem interessante tudo isso que vocês estão desenhando, porque
modular é uma coisa bem mais séria do que parece. Então, aprender a detectar, aprender a monitorar é muito importante, né? E essas conversas que eu estou percebendo de vocês nas aulas da doutora Kênia são bem interessantes. Parabéns para todos. Muito obrigado. É o que a gente sempre fala, a porta de entrada para a odontologia integrativa é a modulação hormonal, porque te dá uma visão geral de todo o organismo do paciente e de todos os processos que podem ser feitos. Exatamente. Meus amigos, muito obrigado pela participação de todos. Essa aula vai estar sendo enviada para todos que não puderam assistir ao vivo. Até mais. Nos vemos no congresso. Uma coisa importante. Amanhã temos uma conferência com o professor Eduardo Picanso e comigo às 9 horas da noite. Então estejam atentos e inscrevam-se para não perder essa também. Boa noite. Desculpa, pessoal. Eu sumi, né? Muito obrigada pela oportunidade de passar um pouco dentro da odontologia e espero encontrar os nossos cursos. Passar mais detalhadamente todos os benefícios que a laser terapia tem para mostrar para vocês, tá bom? Muito obrigada por